uma vez aí para nós gravarmos mais uma live. Aí nós estamos entrando ao vivo para nós discorrermos mais um tema importantíssimo para o nosso crescimento e desenvolvimento do nosso entendimento. Tá? Um abraço a todos vocês que irão participar juntamente conosco. Um abraço a todos vocês que já faz parte desse canal. Você que quer conhecer as verdades da Escritura, eu o convido para se inscrever no canal e nos acompanhar o desenvolvimento do nosso entendimento. Com esse vão ser centuras que nós estamos explanando. Essa é mais uma explanação, mais um tema importantíssimo. Eu tinha marcado para as 7h45, eu entrei às 7h30. Desocupei cedo. E aí, para nós estarmos aqui, o irmão Leonardo já está no jeito, já está mais do que na hora. Boa noite, Caba, boa noite. Vamos já pedalar, tá bom? Estava aqui a irmã Cícera Moraes, estava por aqui, boa tarde, de tarde, chegou de tarde. O irmão Elcio, boa noite, Elcio. Irmão Elcio de Colombo, Magé, Luiz Carlos Magé Colombo, município de Curitiba. Um abraço a todos vocês aí. A Erli Colombo, município de Curitiba. Erli é minha irmã, Amana. A irmã do Elcio aí, boa noite também, seja bem-vinda. Daniel Ribeiro, de Mogi das Cruzes, boa noite. O irmão aqui, o irmão Leonardo. A irmã Maria Madalena, boa noite. Uma ótima noite a todos, boa noite, todos os irmãos aqui, Natal do Rio Grande do Norte, irmão Conceição Gomes, ao Cisac Menezes, boa noite, ao Luiz Alberto Almeida, Modesto, tá aí conosco também, boa noite, estou na área, disse ele, um abraço a todos vocês que já estão presentes, a irmã Maria José Piovani, Dias, mais ou menos assim, boa noite a todos os irmãos, boa noite, vou chamar só de irmã Maria, muito bom. Nós estamos com o tema, faz disso que nós gravamos uma live aqui, a última vez que a gente gravou foi a semana passada, no domingo nós estivemos com o irmão Alexandre Trindade, no canal dele, no TikTok, tem um canal do TikTok, do irmão Alexandre Trindade, que fala sobre o preterismo. Na sexta-feira, ele tem a escola preterista, e aborda vários assuntos dentro do entendimento preterista. Boa noite, irmão Alexandre, já está conosco também, um abraço, abençoado do Pai, tá bom? Aí eu tenho aí uns 3 ou 4, amanhã tem aula preterista, olha aí, estou falando, amanhã, sexta-feira, se eu não estiver ocupado, viu, Alexandre Trindade? A gente já vai aparecer por lá, mas não mexe comigo não, eu quero só aprender, viu? Não mexa comigo lá, me deixa eu vou estar presente lá, se não estiver com nenhuma ocupação. Viu, abençoados? O nosso tema, tá? A gente falou sábado tem live com o tema Qual tentação Eva foi tentada? Opa, tá bom, se também tiver tempo, abençoado, pode ficar tranquilo que a gente participa, viu, irmão Alexandre? Ótimo, os irmãos quiserem participar no canal do irmão Alexandre no TikTok, tá bom, irmão Alexandre, pode deixar o endereço aí para os irmãos que quiserem, quem não tem TikTok, baixe TikTok, tá bom? Para que a gente possa também fazer esse movimento preterista no TikTok. Um abraço ao irmão Alexandre, sucesso, tá bom? Porque não é fácil você explanar o preterismo completo, tá bom? Irmã Josias Severino de Santana, boa noite. Williams, boa noite. 4 minutos de live, estou esperando aí os irmãos encostarem mais, se achegarem. Estava marcado para as 7h45, eu entrei às 7h30, tá? Eu desocupei um pouco mais cedo aí, para conversar também um pouco com os irmãos. O tema é esse, que mortos ressuscitaram para a vida e quais ressuscitariam
para a morte na parousia. Esse é um importante tema e que nós vamos didaticamente destrinchar esse tema aqui. Coisa que você nunca viu em lugar nenhum do planeta até hoje. Não tem, irmão Tonelson? Não tem. Isso aqui que eu vou falar hoje, do modo que eu vou discorrer, do modo que eu vou separar as coisas aqui, você ainda não viu em lugar nenhum. Hoje é uma noite especial em que você, pela primeira vez, vai ouvir e ver alguém explanando esse tema desta forma. Tá bom, abençoado? Pessoal, boa noite ao Tonelson e a todos no chat. Josana Bispo Casoto, boa noite. Mas Josana, fique bem, fique à vontade. Vou tomar aqui uma água, esperando os irmãos chegarem. Tá bom? Eu esqueci de mandar o link, como de costume. Eu acho que eu mandei para alguns, não sei, não lembro. Mas tudo bem. Tinha um irmão que tinha me feito uma pergunta. Eu acho que era o irmão Heleno. Não, outro irmão. Eu não sei, se eu não anotar, eu me perco. Esse tema foi maravilhoso e digo a vocês, esse ensino é outro nível no entendimento do preterismo e eu vou abordá-lo diferente, um pouco diferente daquilo que eu abordei com os irmãos no domingo, tá bom? Coisa nova, tem entendimento novo sobre esse aspecto, sobre esse assunto. Valdomiro, boa noite a todos, boa noite, sinta-se bem, vocês que já estão aqui, vocês que estão presentes, um grande abraço. Eu queria que os irmãos nos ajudassem a divulgar esse canal, a divulgar esta palavra, essas explanações, tá? Para quem você quiser, quem você puder nos ajudar. Manda o link, entregue para a pessoa e deixa a pessoa fazer o que quiser. Faça a sua parte, nos ajude a divulgar essa palavra, tá? Nos ajude a fazer esse canal crescer. À medida que o canal cresce, o YouTube ele vai ter que mostrar essa palavra para outras pessoas. Tá bom, pessoal? Só assim a gente pode crescer. Boa noite aos irmãos William Moroni, boa noite. Valdemiro Silvestre, boa noite. Boa noite. Valéria dos Santos. Boa noite, irmão Tonelson. Assunto importante. Obrigado. Um abraço. Obrigado. Daniel Ribeiro, top. O próximo assunto vai ser sobre o casamento. Como se deu o casamento entre o noivo e a noiva. O irmão vai ficar... bem... É um assunto que a gente ainda não abordou especificamente, mas nós vamos abordar. Teve uma irmã que disse, irmão, fale sobre esse assunto. Eu digo, a gente vai falar sobre esse assunto. Já ouvi alguns no TikTok anunciando. Muito obrigado. E é sempre importante, é bom, para que todos conheçam. Cacau, ao irmão Aloysio de Boituva, boa noite, irmão Tonelson, os irmãos no canal. Irmãos no Pai, um abraço abençoado. 8 minutos de live. Os irmãos já estão chegando, já tem bastante pessoa. Nós vamos iniciar o nosso tema, tá bom? Visto que é um tema importantíssimo e você precisa estar atento, prestar bastante atenção para aquilo que nós vamos falar. O tema, que mortos, estou falando de mortos, que mortos ressuscitaram para a vida e quais ressuscitariam para a morte na parousia. Tá bom? Vamos lá, o texto base, João, capítulo de número 5, versículo de número 28, versículo de número 29. Se já ressuscitasse com Cristo, pensai nas coisas lá do alto. Ele estava vivo. Eu não sei o que foi que o irmão quis dizer, mas é uma frase bonita. É uma frase bonita que Paulo falou com aqueles que ressuscitaram com Cristo lá no primeiro século. Eu não sei você, mas eu nunca ressuscitei com Cristo. Por quê? Eu nunca morri com Ele. Como é que você morreu com Cristo, se quando Cristo morreu, você nem existia? Olha só, irmão, que incongruência, né? É uma aberração, uma bizarrice, ou o nome que você quiser escolher. Eu dizer que eu ressuscitei com Cristo. Mas quando Cristo morreu, onde é que você estava? Você não estava em lugar nenhum, porque você não era nada.
Você entende o você? O homem estava vivo. Não se ressuscitou é porque estava morto. Mas tudo bem, depois a gente pode discorrer sobre esse tema especificamente, né? Estou aqui só conversando aqui e tal com os irmãos, mas a gente vai dar início ao nosso tema. É um tema importantíssimo. Eu vejo que alguém tem dúvidas sobre alma e espírito, dizendo que a alma permanece. Irmão, existe, porque essa é a tradição religiosa que inventou. Essa ideia foi difundida por filósofos, tá? Um deles foi Platão, Sócrates. Esses filósofos que foram e são influentíssimos durante muitos séculos e até hoje são influentes, os seus pensamentos, as suas escritas, os seus raciocínios. Então, ficou na mente das pessoas aquilo que a Escritura diz o contrário. Existe essa confusão de alma com espírito, e de alma que permanece, alma que nunca morre, alma que não vai ser para onde. Uma coisa totalmente fora da realidade das Escrituras. Mas tudo bem, a gente pode discorrer sobre essas coisas, ou fazer no domingo, uma live atemática, sem tema. Uma live atemática no domingo. Para quem entrar, fazer o seu questionamento com texto bíblico. Não é negócio de eu acho, a Bíblia diz assim. Não, você tem que escrever o texto, mostrar o texto e fazer o seu questionamento em cima do texto. Domingo vai ser live atemática. Estão já todos convidados de antemão. Tem irmãos preteristas que acreditam nisso? Tem muitos que difundem. O Erivelto Soares é um deles, que diz que a alma é imortal. O Cristiano França é outro que diz que a alma é imortal. Olha só, irmão, que bizarrice. Preteristas, ó. Que loucura. Então vamos para o nosso tema. Depois a gente fala sobre isso. Então vamos lá, o texto, João, capítulo 5, versos 28 e 29 diz: Não fiquem admirados com isto, pois está chegando a hora em que todos os que estiverem nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que fizeram bem ressuscitarão para a vida. Os que fizeram mal ressuscitarão para serem condenados. Ponto. Muito bem. A questão é, do que se trata, na verdade, o texto em que Cristo prediz a ressurreição futura deles, dos seus ouvintes, e quão profunda foi aquelas palavras que, até hoje, no século 21, pasmem, 2025, século 21, muitos nunca conseguiram entender aquilo que Cristo falou aqui em João capítulo 5, versos 28 e 29. Até hoje, pasmem, preteristas que dizem que está com 20 anos, 30 anos no YouTube, não sei aonde, pregando o preterismo, nunca conseguiram entender esses versículos. Nunca, irmão Tonelson, nunca. Não consegue, parece que tem uma pedra, uma laje de concreto, assim, com 1 metro de espessura. Aquela laje de concreto impenetrável na mente do cidadão, que ele não consegue contextualizar algo simples que está revelado nas Escrituras. Por que, irmão Tonelson, que isso acontece? 2 motivos. O primeiro, esse cidadão pode ser um homem natural e ele só entende coisas naturais. Ou esse cidadão é um aproveitador, está manipulando as Escrituras para benefício próprio, dizendo que recebeu o ministério de Cristo, dizendo que é ministro de Cristo, dizendo que é apóstolo de Cristo, é profeta, é ancião, é bispo, é reverendo, é pastor, é padre, é não sei o quê. E não é nada disso, não são. São o quê? São aproveitadores da ocasião religiosa em que o Estado proporcionou para a religião. Ponto. Irmão, e eles nunca conseguiram entender isso aqui. Que Cristo disse. E o que foi que Cristo disse? Cristo disse que na parousia, no último dia, na ressurreição, aqueles que estavam no túmulo
Aqueles que estavam nos túmulos, ou seja, numa morte, eles ressuscitariam. Esses dois grupos, esses dois tipos de ressuscitandos, esses dois grupos de ressuscitados, teriam dois destinos distintos, descritos, descrito nos textos, irmão. Tem um que diz que é embaixador. Então, irmão, como é que é embaixador se não tem mais? Acabou os 70. A divisão, a separação. Entendeu? É um novo Aion. Nós não entramos no novo Aion, nós nascemos dentro dele. Quem entrou no novo Aion foi quem passou do velho para o novo. Quem saiu daquela velha condição para a nova, lá em 70. Eles que passaram para o novo Aion. Eles que foram adotados como filhos. Eles que receberam o corpo de glória. Nós não. Quando nós nascemos, isso tudo já tinha sido consumado há séculos e séculos e séculos. O problema é que Constantino, junto com a prole de bispos católicos, inventaram uma religião, disseminaram uma nova religião chamada cristianismo, que já tinha acabado. Os cristãos já se consumado. Irmão, não tinha mais cristão? Não tinha mais cristão. Os cristãos acabaram na parousia. Da parousia para cá, não existe cristão, porque não existe Cristo, não existe noivo, não existe igreja. O que é que existe, então? O que é que existe? O que é que tem? O que existe é o que a Bíblia diz que existe. O pai com os filhos, no novo Aion. Não é isso que a Bíblia diz que existiria no novo céu e na nova terra, no novo Aion? Era o pai habitando com os filhos, ponto. Ou tem mais alguma coisa? Não tem, amigo. O que tem é religião, é especulação, é futurista. Os irmãos preteristas da graça estão em um anacronismo, futurizando. Trouxeram para o nosso futuro aquilo que chamou-se de a igreja, o corpo de Cristo, dizendo que são ministros. Quem era ministro era Paulo e aquele povo lá. Embaixadores, ministros, apóstolos, profetas, pastores, evangelistas, missionários, e esses nomes todos eram deles. Quando você traz esse nome para cá, o nome que se dá é anacronismo doutrinário. É uma história fora, está deslocado do seu tempo. E aí, isso se sustenta por quê? Alguns motivos. Um deles é a ignorância, outros é a avareza. Homens que querem se dar bem em cima de quem não tem conhecimento de nada. E aí isso prevalece, irmão. É a vontade, desejos e paixões da carne, que a pessoa se engana. Anacrônico, fora do tempo. Isso, fora do tempo. É exatamente isso o significado. Fora do tempo. Deslocado do tempo. Se eu digo que eu estou em Cristo, eu estou deslocado do tempo. Quem dizia que estava em Cristo era Paulo e a igreja lá no primeiro século. Você não pode dizer hoje que está em Cristo. Você está fazendo o quê? Mentindo. É uma mentira, é um engano, irmão. Um sofisma. É uma ideia anacrônica, fora do tempo. Aquilo acabou. Ponto. Muito bem. Então esses dois grupos ressuscitaram. Um para um determinado fim e outro para outro fim. A Bíblia toda, basicamente, aquilo que é atemporal, irmão, não é Bíblia, não é da Bíblia. Presta atenção. Existem muitos ensinos, muitos ensinos que são atemporais. Foram inseridos nas Escrituras. Não são dela, não nasceram com ela. Entende, abençoado? Pelo amor de Deus, nós temos muita ignorância, meu irmão. A pessoa diz, é bíblico, irmão. Irmão, tem tanta coisa na Bíblia que você foge foge. Fica se escondendo das coisas que tem na Bíblia. Mas aquilo que quer, fica pegando e quer me trazer para cá.
Meu amigo, ensinos atemporais são antes das Escrituras, são antes dos judeus, são antes de Cristo, são antes desse povo judaico, é antes da Torá, muitos milhões e milhares de anos antes, ensinos atemporais que foram inseridos aqui. Ah, irmão, e eles são depois dela, vai continuar infinitamente, enquanto existir seres humanos, esse ensino vai continuar. Boa noite a todos, demorei, mas cheguei. Agora, irmão Manuel Pereira, cheguei junto, muito bem. Primeiro, então vamos entrar aqui no nosso tema, no miolo. Primeiro, que grupo de mortos ressuscitaram para a vida? Que grupos de morte ressuscitaram para a vida na parousia? Que grupo? Olha, teve um grupo de mortos que ressuscitou para a vida, preste bastante atenção nisso que eu vou falar. Teve um grupo de mortos que ressuscitou para a vida, teve outro grupo de mortos que ressuscitou para a vida eterna, e teve outro grupo de mortos que ressuscitou para a morte. Na ressurreição, teve esses três. Então, didaticamente, nós vamos mostrar para você esses três, tá bom? Vamos lá. Que grupo de mortos ressuscitaram apenas para a vida, não vida eterna? Porque isso confunde. Presta atenção, meu filho, minha filha, de 50 e tantos anos, de 60 e tantos anos, de 70 e tantos anos, você, bebê, que está aqui, papai Otto Nelson, o filho cuidando do pai. Você que está me ouvindo, preste bastante atenção. Ressuscitar para a vida eterna é uma coisa, ressuscitar para a vida é outra. Ressuscitar para a vida, diz-se daqueles filhos que os corpos biológicos já não existiam mais. Tipo os heróis da fé. Tipo Paulo, Pedro e milhares de cristãos que morreram antes da parousia. Todos eles ressuscitaram para a vida, não para a vida eterna. Eu vou lhe mostrar a diferença. Outro grupo ressuscitou para a vida eterna, não somente para a vida. Outro grupo ressuscitou para morte. Qual morte, irmão Tonelson? Segunda morte e, consequentemente, a morte natural. É isso que nós vamos mostrar aqui. Irmão Carlito, boa noite, abençoado do Pai. Muito bem. Primeiro texto, Hebreus capítulo 2, é o de praxe, versículo de número 14. Visto que os filhos participam da carne e do sangue, ele também participou dessa condição humana, para que por sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo. Hebreus 12, 14 informa que os filhos participam de carne e sangue, não são carne e sangue. Então, como é? Os filhos, quando a mulher engravida, quando há a fecundação, o filho, por assim dizer, já é injetado naquele pequeno embrião. Então, quando o ser humano ainda está em desenvolvimento no ventre materno, o filho já está lá. Irmão, o filho vai crescendo junto com o corpo humano? Não, irmão, isso aí é desenho animado, isso aí é folclore, é Nárnia, Spielberg. Isso aí é novela, cinema, isso aí é religião. Isso não existe. Espírito não tem tamanho. Espírito não fala de coisa física, é espírito. Entende? Então, o corpo espiritual, ele é. Não tem espritinho, espritão. Ah, irmão, espritão. Não, irmão, não existe isso aí, abençoado. Isso é religião. Então, o filho já participa de carne e sangue. Eles vêm. Eles vieram, eles começaram... Irmão, quando os filhos começaram a vir participar de carne e sangue? Quando surgiu o segundo ser humano. No segundo ser humano, chamado de Eva, já veio o primeiro filho participar de carne e sangue. Ô, glória! Ô, irmão, que privilégio! Você sabia que o primeiro
filho que veio participar de carne e sangue, participou numa carne e sangue feminina, numa mulher. O homem não teve esse privilégio. Pensa num bicho ruim. O Criador disse, não, no macho não. Não vou botar agora, no primeiro não vai ser o macho. Vou inaugurar um filho meu num corpo biológico feminino. Olha só, irmão, que privilégio abençoado. É por isso que o texto de Gênesis, capítulo 3, a partir do 15, disse que da descendência da mulher. A descendência da mulher seria intrigada, ele colocaria uma inimizade entre a descendência dela e o descendente dela. A descendência da mulher, da linhagem da mulher, é que vieram os filhos. Se você é um filho, vou melhorar, se você tem um filho aí, participando dessa carne e sangue sua, significa que você é da descendência da mulher, e não especificamente do Adão. Oh, glória! Que privilégio abençoado, hein? E cadê o machismo? Cadê o homismo? Caiu por terra, hein? O homismo. O homismo caiu por terra. Agora, isso não significa que toda mulher tem um filho participando de carne e sangue. Não, abençoado, não tem nada a ver com isso aí. Ah, então vamos para cá. Muito bem. Então quer dizer o quê? Quer dizer que os filhos que ressuscitaram no último dia, para a vida unicamente, são aqueles filhos que não estavam mais na participação de carne e sangue. Eles estavam o quê, irmão Tonel? Eles estavam nus, abençoado. Ah, irmão, esses filhos, irmão, eles foram os que ressuscitaram primeiro. Disse Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo de número 4, no versículo de número 16. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16. Deixa eu ler e passar a informação para você. Pois dada a ordem, com a voz do arcanjo, e o ressoar da trombeta de Ial, o próprio Mestre descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Os mortos em Cristo eram os que ressuscitaram primeiro. Tinha dois tipos de mortos em Cristo. Tinham mortos em Cristo com corpo biológico vivo, e tinha os mortos em Cristo que não estavam mais em corpo biológico. Esses que não estavam mais em corpo biológico, mas que estavam em Cristo, ressuscitaram primeiro. Para quê? Para a vida. Paz eterno, irmão Otonelson, e a todos do canal. Antônio Gomes, 1549. Um abraço abençoado, boa noite para você. Ah, irmão Otonelson, ainda tinha essa distinção clara, abençoado. Porque o filho que estava participando de carne e sangue em Paulo, em Pedro e nos heróis da fé, eles não ressuscitaram e passaram a habitar em corpo de carne novamente, em um corpo biológico novamente. Não, eles passaram para onde? Passaram a estar com o Pai. Só saíram da condição de morte para a vida. Irmão, eles não passaram então para a vida eterna? Não. Essa aí é outra confusão que eu vou ter que ensinar para os irmãos da graça. Esses velhos brocos. Pastores não conhecem esse mistério. E os que conhecem faz de tudo para não mostrar. Ah, é, irmão Nelson, sim. Segundo texto, 2 de Coríntios, capítulo de número 15. Olha só, abençoado. 2 de Coríntios, capítulo de número 5, verso 1 ao versículo de número 24. Que revelação é essa aqui? Essa revelação aqui, irmão, se você entender ela, isso aqui choca o mundo. 2 de Coríntios 5, do 1 ao 4, diz: sabemos que, se for destruída a nossa temporária habitação terrena em que vivemos, temos da parte de Ial um edifício, uma casa eterna nos céus, não construída por mãos humanas. A pessoa pensa que é eterna nos céus, é eterna no mundo espiritual. Ei, broco velho da graça. Eterna no céu não significa eterna no mundo espiritual, porque céu aqui não é mundo espiritual, é condição. Aí, irmão, isso é claro, abençoado. Significa o quê? O cara que ressuscitou, o filho que ressuscitou e o corpo biológico estava vivo. Ele entrou na condição de céu.
condição de glória. Por isso, eterna. O corpo biológico ainda estava vivo. Se o corpo biológico já tivesse morrido, seria só céu. Não teria a palavrinha eterna. Conseguiu distinguir? Qualquer coisa, você fale comigo devagarzinho, pegue, diga assim, irmão, eu estou com 40 anos no YouTube. Eu estou com um pescoço fininho de pregar o evangelho eterno, pregar o evangelho da graça. Eu nunca entendi isso aí. Por favor, me ensine. Eu queria ensinar para o meu público, eu nunca consegui entender, eu vou te ensinar passo a passo, texto por texto, mostrando para você essa verdade. É só você ter humildade. É só você perguntar. Porque ao invés do cara perguntar aquilo que ele não sabe, ele vai querer trazer uma ideia totalmente contrária daquilo que é a verdade das Escrituras. Ah, irmão, uma casa eterna nos céus, vou repetir, para o da graça, eterna no céu, não é num lugar espiritual, fora do cosmos, é dentro do cosmos. Céus aqui é uma condição de glória, condição elevada. Eterna nos céus, não construída por mãos humanas. Enquanto isso, enquanto nós estamos esperando, gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação celestial, da condição de glória, porque estando vestidos, estando vivos, não seremos encontrados nus. Paulo foi encontrado nu, Pedro foi encontrado nu, Abraão foi encontrado nu, o ladrão da cruz foi encontrado nu, Lázaro foi encontrado nu, os heróis da fé, tudinho foram encontrados nu. Só não foi encontrado nu aqueles que ressuscitaram, que o corpo biológico estava vivo. Esses aí estavam vestidos, eles foram revestidos. Os que estavam já mortos, assim como Paulo e Pedro, eles foram apenas vestidos da habitação espiritual, ou das vestes espiritual, da casa espiritual. Porque quando lá no Éden, o Criador veio e disse, Adão, 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 onde estás? Será que você não sabia onde é que ele estava? Eu me escondi porque eu vi seus passos no jardim e estava nu, eu me escondi. Quem foi que disse que estava nu? Para o homem físico, o ser humano, ele providenciou vestes lá na hora. Cobriu Adão. Ele não cobriu Adão? Sim. Mas para os filhos, a veste espiritual não foi dada lá. A veste espiritual foi dada apenas na parousia. O filho ficou o quê, irmão Altonelson? Ficou apenas com uma veste, a carne e sangue. Quando a carne e sangue morria, o filho ficava nu. Papai, vem nos ajudar, vem nos vestir. No último dia, na parousia, o pai vestiu todos os filhos que estavam nus, que não tinham corpo biológico. Os filhos que tinham corpo biológico ainda em vida, na parousia, por isso que Paulo diz, foram revestidos. Já estavam vestidos, agora foram vestidos nas vestes espirituais. Oh, glória! Condição de glória, abençoado do Pai. Vamos continuar. Pois enquanto estamos nessa casa, gememos e nos angustiando, porque não queremos ser despidos, ou seja, não queremos morrer. Irmão, que palavra, meu irmão. Mas revestidos da nossa habitação celestial. Conseguiu entender? Porque se Paulo morresse, o filho, que não era Paulo, ficaria nu. Ele disse, nós não queremos ser despidos, ou seja, morrer. Perder o corpo de carne. Nós queremos, no corpo de carne, ser revestidos da nossa habitação celestial. Foi por isso que Paulo disse, em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17, disse, nós, os vivos, ele não alcançou esse privilégio, mas o velho João, sim. Na ilha de Patmos, o velho João foi revestido. Eu falo o velho João porque ele é uma representação. O filho que estava em João, o apóstolo João, foi revestido. Então, o filho ficou vestido e o João continuou vestido, que ele não andava nu, ele não era doido. Tem uns loucos aí que acham que quando retornasse à condição de jardim, o homem deveria andar nu. Olha que tapado, irmão. Isso é um tapadão. O tapadão da graça. Os tapadão da graça acham que na condição de jardim, na parousia, novamente, quando os filhos retornaram para a condição de jardim, ou seja, a condição perfeita, todo mundo deveria andar nu. Que tapado, irmão.
vai morrer broco, velho, e nunca vai entender a verdade das Escrituras. Infelizmente. Então vamos lá, vamos tentar ajudar. Esse foi o primeiro grupo. Os filhos, que os corpos biológicos já estavam mortos, eles ressuscitaram para a vida. Por que, irmão Tonelson? Para onde eles foram, ou onde eles estavam, na condição em que eles entraram, não tinha eternidade. Oh, irmão Tonelson. Mas, irmão Tonelson, o texto disse que a casa é eterna nos céus. 2 Coríntios 5, verso 1 ainda. Não, irmão, eterna é porque é uma condição que ainda ele desejaria viver com o corpo biológico vivo. O filho revestido, o filho vestido e revestido com o corpo de carne e vivendo nessa condição no cosmos. Por isso, eterna nos céus. Céus aqui, repito, não é um lugar espiritual onde o cara ia morar lá, como é a ideia dos irmãos evangélicos da graça. Que o cara vai morar lá, num lugar espiritual lá. Tem um terreno, tem a minha casa, minha vida do céu. Bota o seu nome lá e registra e cumpra todos os requisitos que você vai ganhar, a sua moradia lá. Seu tetinho lá. Como se isso existisse. Meu irmão, que bizonhice, irmão. Que desonestidade intelectual. Isso aí é um atroiado intelectual total. Então vamos lá, tentar ajudar. Segundo grupo, que grupo ressuscitou para a vida eterna, não só para a vida. Outro grupo ressuscitou, irmão, para a vida eterna, sim, abençoado. Vamos lá. Romanos capítulo 8, versículo de número 23. Romanos capítulo de número 8, versículo de número 23. Vamos lá, tentar ajudar. Romanos capítulo 8, versículo de número 23. Presta atenção. Segundo grupo, ressuscitou para a vida eterna, não só para a vida. Vamos lá, Romanos 8 e 23, que diz: e não só isso, mas nós gememos, nós mesmos, que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando a nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Eles estavam esperando o quê? A adoção como filhos, que é o quê? O que era a adoção como filho? Era a redenção do corpo. Quando o indivíduo ainda vivo, o corpo seria redimido. Filipenses capítulo de número 3, versículo de número 21 e 20. Ele transformará o nosso corpo abatido conforme o seu corpo de glória. O corpo espiritual, ou seja, o filho, que estava habitando ainda no corpo de carne, ele seria o quê? Ele seria redimido. Ele seria transformado, ressuscitado. Tudo é a mesma coisa. Foi a transformação, foi a ressurreição. Foi o corpo de glória que eles receberam. Ou seja, eles saíram da condição de morte para a condição de vida. Então o corpo biológico seria adotado como filho. A adoção como filho se deu na parousia. Irmão Tonelson, quando os filhos se manifestaram, saíram da condição de morte para a condição de vida. Então Paulo estava esperando ansiosamente. Assim como a natureza criada estava na condição de decadência, ela desejava sair daquela condição, ela estava aguardando o quê? A manifestação dos filhos, disse Shaul. Então a manifestação dos filhos era o quê? Os filhos, espíritos, saindo da condição de morte, sendo revestidos, corpo de glória, pátria celestial. Se ele ainda estivesse no corpo biológico, aquele corpo biológico seria adotado como filho. E aí ele passaria a viver na casa celestial eterna nos céus. O corpo, o filho ainda estava na participação de carne e sangue. O filho ressuscitou. A casca, a casa terrena,
esse invólucro terreno, essa veste terrena, então seria adotada como filho. Não é filho. Por que como filho? Porque tinha um filho ali participando ainda de carne e sangue. Então esse grupo que ressuscitou para a vida eterna era o grupo em que os filhos ainda estavam na condição de participação de carne e sangue. O irmão conseguiu entender? Não, irmão Nelson, clareia. Vamos lá. É a carta de Shaul aos Tessalonicenses, capítulo de número 4, versículo de número 17. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17. Vou clarear sua mente em relação a isso. Os que ressuscitaram para a vida eterna. Teve um grupo que ressuscitou apenas para a vida. Teve outro grupo que ressuscitou para a vida eterna. Teve outro grupo que ressuscitou para a morte. Pegou? Então vamos lá, deixa eu clarear o segundo grupo que ressuscitou para a vida eterna. 1 Tessalonicenses 4, 17 diz, ele disse, depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com ele nas nuvens para o encontro com o Mestre nos ares. Paulo estaria, ou pensava que estaria vivo na parousia, na ressurreição dos mortos, só que ele já tinha morrido, mas se ele estivesse ainda vivo, ele seria transformado. Ele, entre aspas, o filho seria transformado, sair da condição de morte para a condição de vida. Por isso que ele diz, nós, os vivos, seremos transformados. Arrebatados com ele nas nuvens. Ou seja, colocados na mesma condição de Cristo. Filipenses capítulo 3, versículo 21. Aí não é isso, nuvem é colocado na mesma condição de Cristo. Então todos iriam para a mesma condição de Cristo. Mas o encontro é nos ares, é no chão onde eles estavam, não é subindo, voando como uma pipa. Subindo como... Isso não existe, meu irmão, isso é delírio humano, religioso. Aprender as pessoas acham que vão subir. Esse corpo de carne vai se transformar num super-homem, ela vai subir voando. Essa aberração, essa loucura que permeia até hoje. Mas e o que era a ressurreição? O arpazo, o arrebatamento, o arpazo era Cristo tomar da morte os filhos para a vida. É só isso, irmão. Isso é arpazo. Não é translado. É arpazo, é tomar para si. Cristo tomou para si os filhos, tirando da morte, colocando na vida, na nuvem, na mesma condição de Cristo. Ponto, meu amigo, é isso. E se o filho estava ainda num corpo ou numa participação de carne e sangue, esse filho ressuscitou então para a vida eterna. Não só para a vida, mas para a vida eterna, ou seja, para desfrutar dessa condição de glória ainda no tempo cósmico, no mundo cósmico, no período do cosmos. Ai, irmão Tonel, é isso, homem, seu menino, é isso que aconteceu, abençoado. Gálatas, capítulo de número 4, versículo de número 5, para nós engrossarmos esse caldo. Gálatas, capítulo de número 4, versículo de número 5, ele diz, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Ah, abençoado. Era isso, era claro, meu irmão. Porque Cristo nasceu debaixo da lei, nasceu de mulher, nasceu debaixo da lei, diz o texto, vou ler o 4. Gálatas 4, verso 4 e 5, ele diz, mas quando chegou a plenitude do tempo, o fim dos tempos, Iau enviou seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, sob o jugo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei. Aí, irmão, quer dizer que a morte de Cristo foi para quê? Para redimir os que estavam sob a lei. Em que momento da sua vida você estava sob a lei? A lei dada aos judeus, a lei de Moisés. Você já prestou atenção, irmão, na aberração que essas pessoas falam? Não, irmão, Cristo morreu na cruz para me redimir. Que loucura é essa, meu irmão? Para redimir os que estavam sob a lei, debaixo da lei. Senão Paulo está mentindo, meu irmão. Paulo é um mentiroso.
Ele disse para que recebêssemos a adoção de filhos. Ai, irmão Antônio. Então é o que ele falou aos Romanos, capítulo 8, verso 23. O nome disso é o quê? Contexto. Antônio, maravilhoso ensino, eles são religiosos, não entendem nada. E porque também não querem entender. Isso. Então, primeiro, na ressurreição, um grupo ressuscitou para a vida, filhos que não tinham mais participação de carne e sangue. Outro grupo ressuscitou para a vida eterna, ainda estava na participação de sangue, de carne e sangue, e continuaram nessa condição de glória em vida, a condição em que nós estamos. Essa condição de glória em que nós estamos, já nascemos nela, nunca perdemos ela para nós receber, não, nós já nascemos dentro dessa condição. E o último grupo, irmão Tonelson, sigo o terceiro. E que grupo? Olha, irmão, chuva, olha. Claro. Vamos lá, que maravilha, abençoado. E que grupo ressuscitaria para a segunda morte, para a morte? Que grupo, irmão Tonel? Todo ser humano que estava biologicamente vivo. Nenhum homem biologicamente morto ressuscitou no último dia. Que estava morto para ressuscitar. O biológico não. Só ressuscitou no último dia os biológicos que estavam vivos. Abençoado é isso, é. Irmão, foi isso que Cristo disse em João, capítulo de número 5, versículo de número 29. Vou reler. E sairão os que fizeram o bem, ressuscitarão para a vida, mas os que fizeram o mal, ressuscitarão para serem condenados. Irmão, quem foi condenado? Que fizeram o mal. E quem é que faz o mal? Quem? Quem, irmão, que faz o mal? Quem? Irmão, quem faz o mal é o Satanás, é o diabo, é o demônio. Sim, é. Irmão, não, isso é. Quem faz o mal é o diabo, é o Satanás, é o demônio. E quem são eles? Nós. Os seres humanos, a carne e sangue, o Adão. O Adão ressuscitou no último dia. Não o Adão do jardim. O Adão, carne e sangue, o biológico, que estava vivo na parousa. Ressuscitou, o homem natural. Irmão, mas o ser humano que tinha um filho participando de carne e sangue, ele era um homem natural? Sim, o ser humano é um natural. Irmão, mas o Paulo disse que o homem espiritual discerne todas as coisas, tal. Esse não é um filho, não. O homem espiritual é uma coisa, o filho que participa de carne e sangue é outra. O homem espiritual lá, de 1 Coríntios, capítulo de número 2, o homem espiritual ali era um homem que tinha um entendimento da palavra. Esse é o homem espiritual. Aí, irmão, então, quer dizer que ser espiritual não é ser uma coisa imaterial, não. Ser espiritual é ser alguém que entende, que conhece a revelação da palavra, que discerne a palavra, o ensino, a doutrina. Isso é ser um homem espiritual. Irmão, Nelson é. Então, o que é que Cristo disse? Que o que fizeram o mal ressuscitaram para ser condenado. Quem faz o mal, irmão? Ser humano, criatura criada, perfeito. O que faz o mal é a serpente. Aqui, ó. Que não é pescocinho de galinha, não. Que é pescoço de macho, rapaz, que trabalha a vida toda. Duro que só quina de caminhão, abençoado. Abençoado é isso, é. Sim. Daniel, capítulo de número 12, versículo de número 2. Não vale não, é Antigo Testamento, não vale não, mas tem revelação. Daniel 12, 2 diz: multidões que dormem no pó da terra acordarão, sairão dos túmulos. Uns para a vida eterna. Olha só, irmão,
uns para a vida eterna, os que estavam com o corpo biológico ainda vivo, o filho estava na participação de carne e sangue, e outros para a vergonha e o desprezo eterno, sofrer a sentença, o castigo do lago de fogo em vida, por isso eterno. Viu, broco velho da graça? Castigo eterno se dá no cosmos, em vida, e não depois da morte. Depois da morte não tem castigo e nem eternidade. Aguenta! Aguenta, bando de broco velho! Um dia vocês aprendem. Um dia desse vocês aprendem. Então vão morrer tudinho na ignorância, velha bruta. Mente travada. Mente de jumento. Mente de asno. Cara bate. Ele fica empancado, velho. Tem que meter pau debaixo, os galhos debaixo do jumento e tacar fogo para ele levantar. Será que você tem que fazer isso com vocês na graça, para vocês aprenderem? Você já pelejou com um jumento empancado, irmão? Não, né? Dê graças ao Pai Eterno que você nunca passou por esse trabalho de tentar desempancar um jumento velho. E quem é o jumento velho, irmão? Os irmãos da graça. Um bando de jumento velho empancado. Não. Eternidade é depois que morre. Castigo eterno é no mundo espiritual. Cara, que jumentos, que asnos, que ignorantes, irmão. Essa turma velha, desse bando de velho, broco. A gente tentando ajudar. Nós estamos tentando te ajudar, asno velho, broco velho. Tentando te ajudar para você disseminar essa verdade. Ao invés disso, fica empancado velho, deitado. Cara, que bando de gente ignorante, meu irmão. Nunca vou entender. Por que eu estou insistindo nisso? Porque eles se denominam preteristas, irmão. Fazendo vergonha pra gente, envergonhando a gente por aí, no YouTube, no Facebook, aí, no TikTok, envergonhando nós, preteristas de verdade. Essa meia dúzia de pereba aí, se denominando da graça, que não tem entendimento das coisas elevadas. Por que não pergunta? É só perguntar que a gente mostra a verdade, bonitinha. Irmão, você? Apocalipse, capítulo de número... Já estamos encerrando, que eu vou descansar na chuva aqui. Perebentos, velho. Aí foi eu não, viu? Não fui eu, essa aí. Apocalipse, capítulo de número 21, versículo de número 8. Deixa eu mostrar essa verdade para vocês. Apocalipse 21, 8. Anote aí, para você ver se entende. Diz, mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. O homem natural ressuscitou para ser lançado no lago de fogo na segunda morte. Consequentemente, para a morte natural. A morte natural não é a descrita aqui, porque a morte natural, o nome já diz, é natural. Todo natural morre. Ou não morre? Vira capelobo, igual os índios. Ou como os espíritas, fica só pulando de um corpo para o outro. Pula no corpo do jumento. Ah, entendi. Os irmãos da graça estavam num corpo humano, os espíritos. Aí eles transcenderam. Foi morrendo e foi pulando tudinho no corpo de jegue, jumento, asno. Ah, irmão, E aí a mente é tapada. A mente tem uma laje de concreto. Eu não posso fazer nada. O que é isso aqui, irmão? Em Apocalipse 21:8. É uma descrição de quem? Quem é que comete isso aqui? É isso aqui, abençoado. É a natureza humana. É a carne e sangue. É o Adão. É o Satanás. É o diabo.
O lugar deles é onde? No lago de fogo, a segunda morte. O natural ressuscitou para a segunda morte. Não saiu da condição de separação. Morte aqui é uma condição de separação. Apenas condição cósmica. Condição terrena. Eu não sei, eu li um texto que no final da frase lá, do versículo do texto, eu acho que é Isaías capítulo 11, se eu não me engano, que diz que a serpente continuaria comendo pó no novo céu e na nova terra. No novo Aion, a serpente continuaria comendo pó. E o texto lá diz, e pó é a comida da serpente. Eu digo, mas como assim? É claro, abençoado. Isso natural, esse natural continua numa condição de decadência, de morte. Segunda morte, lago de fogo. Para nós encerrarmos, que a chuva está me atrapalhando um pouco. Atrapalhando aqui, mas não em geral. Apocalipse 20, 14 e 15, para nós encerrarmos. Apocalipse, capítulo 20, versículo 14 e versículo de número 15. Que diz? 20, o 14 e 15. Deixa eu achar que encontrei. Então, a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é o que, irmão Nelson? A condenação eterna. Por que fala de condenação eterna? É porque é condenação em vida. O que você acha que haveria condenação eterna depois da morte, meu irmão? Depois que você morrer, vai ter condenação de quê para você? Então eu vou continuar. A irmã está dizendo que pode ouvir perfeitamente, mas também uma altura dessa, hein? Como é que não escuta? É porque me ensinaram que depois da morte tem vida eterna. E não tem vida eterna depois da morte, só tem vida para os filhos. Ensinaram que condenação eterna, condenação ao lago de fogo, essa condenação seria uma condenação depois da morte. E é mentira. A condenação eterna é porque está dentro do cosmos, é em vida. Quando o cidadão morre, não tem condenação para ele de nada. E nem vida eterna para ele de nada. O filho que participou de carne e sangue é que está na vida, não eterna, mas vida. Nadinha para nenhuma carne, não abençoado. Irmão, pare e pense comigo, nós vamos encerrar. Agora é só meditar. Pare e pense comigo, irmão, meus queridos. Que privilégio é esse que nós temos? Humanamente falando, que privilégio é esse que você tem, irmão? Que o Criador te deu a oportunidade de vida cósmica. Que você viver aqui nesse cosmos, participar dessa condição humana, dessa vida humana. O que é isso, irmão? O privilégio, irmão. Que milhões não têm, e você tem, de estar aí vivo, desfrutando do cosmos, da criação do Pai. Que privilégio maior é esse? Os filhos, o mundo dos filhos não é esse. O mundo dos filhos é com o Pai, é espiritual. Eles são espíritos, não são humanos. O humano é aqui, é hoje, é agora. É nós estamos aqui para desfrutar dessa natureza. Olha só, eu estava desejando uma chuva maravilhosa dessa e está chovendo agora. Olha só, irmão. Agora eu já estou animadinho para pescar. Para discernir tem que ter um filho. Tem que ter um filho, irmão, para discernir essa profundidade do espiritual. Essa profundidade da mensagem do Pai para os filhos. Aí parece que os preteristas completos zombam, ignoram a carne, a natureza humana. Não, meu irmão, nós elevamos. Você sabia que nós te elevamos, humanamente falando? A sua responsabilidade, o seu dever pessoal, por causa do seu entendimento,
de ser uma boa pessoa, um bom homem, uma boa mulher, e desfrutar da melhor maneira possível dessa condição humana, irmão. Daqui a pouco, todos nós vamos morrer. Daqui a pouco, todos nós vamos deixar de existir. E aí? Apagou, não tem mais humano em lugar nenhum. É aqui. Se não é aqui, é só aqui. O humano, corpo e alma, é para cá. Para lá, por assim dizer, é os filhos que estão. Ponto, meu irmão. Você consegue entender? Dá para viver uma vida melhor? Dá para desfrutar um pouco desse cosmos? O problema, presta atenção, irmão, enganaram as pessoas, e as pessoas deixaram de viver a vida como um todo, deixaram de desfrutar do cosmos, daquilo que o Pai nos deu, irmão. Aproveite, filho, não vai ter outra chance. Você não vai morrer e vai aparecer o seu espírito num jumento, igual os irmãos da graça, não, meu irmão. Não vai, não vai. Essa é a verdade absoluta das Escrituras. Tá bom, abençoado do Pai? Domingo é a live atemática, sem tema. Todos nós estaremos aqui no domingo, se assim o Pai nos permitir estarmos aqui, para nós falarmos de assuntos diversos. Aí você pode questionar, perguntar. Aí você pode, é a sua chance. Mas venha com texto bíblico. Se perguntar aleatório, não vai responder não. Pegue o texto, mostre o texto e indague sobre o texto. Esse negócio de, irmão, ouvi falar, um anjo me falou. Não, aqui não rola isso aqui não. Tá? Não, eu tiro logo de banda. Venha com a verdade da Escritura na mão. E aí nós podemos debater, nós podemos explicar, mostrar. Você pode questionar, a gente pode conversar, tá bom? Sempre agradeço ao Pai por essa oportunidade, sempre agradeça. Eu também sempre agradeço por essa oportunidade de estar aqui hoje, desfrutando desse cosmos. Ó glória, é um privilégio essa dádiva, esse dom. Um grande abraço a todos vocês, até domingo, até a próxima live. Obrigado.